Salve, salve, torcedor alviverde! Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão, do nosso Palmeiras. Bom, rapaziada, a gente vem trazendo para vocês aí um corte do troca de passe, rapaziada. Falando muito sobre essa grande vitória do Palmeiras para cima do Cruzeiro. A gente realmente amassou o Cruzeiro, mas foi assim no finalzinho que a gente conseguiu fazer o gol com o nosso craque Estevão. Rapaziada, tem muita polêmica nesse vídeo, porque o Abel fala também que na última rodada a gente já conhece o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, e ele deixa entender que o São Paulo vai fazer corpo mole e vai dar a vitória para o Botafogo. Sem mais delongas, rapaziada, vamos tocar esse vídeo aí e vamos ver tudo que eles falaram. Não se esqueça, vai lá no canal, ativa o sininho e deixe o seu like, tá bom, rapaziada? Bora tocar o vídeo! E vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Ele diz de maneira irônica, e pelo menos é o que eu entendi da resposta, quando ele diz assim sobre a última rodada, o fato do Botafogo precisar apenas de um empate na última rodada, e eles dizem assim, vocês sabem como é o futebol brasileiro, vocês conhecem melhor do que eu. Dá a impressão, pelo menos a mim, deu a impressão dele dizendo que o São Paulo talvez não se esforce muito para vencer o Botafogo. E o Villani, o Alexandre Losetti e o Fábio Júnior transmitiram esse jogo no Premier e trazem detalhes para a gente a partir de agora. Chega mais, Guga! Grande Diniz, amigos da mesa, amigos do Troca de Passes. Foi daquele jeitinho, coração quente, cabeça fria, coração quente, né? Que o Palmeiras venceu de novo com o garoto Estevão, de apenas 17 anos, decidindo, para mim, o craque do campeonato, não sei para vocês. 2-1 para o Palmeiras, placar final, a decisão na disputa do título fica adiada para a última rodada. O Cruzeiro, por sua vez, se atrapalha na briga por Libertadores, porque vai ter que vencer o Juventude fora de casa e depende ainda do que vai fazer na rodada o Bahia contra o Atlético Goianiense, já rebaixado. Tenho aqui esses dois craques, gente. Fábio Júnior, Ale Losetti, a partir de agora para análise da vitória do Palmeiras 2-1 em cima do Cruzeiro. Começo por você, Fábio Júnior. Olha só, foram 29 finalizações do Palmeiras contra 9 do Cruzeiro, amigo. Olá. O Cruzeiro até chegou em alguns momentos, né, para finalizar, mas o Palmeiras, no meu entendimento, o Palmeiras teve o controle do jogo durante grande parte, né? Conseguiu conduzir melhor as jogadas ofensivas, criando mais jogadas, usando bastante o Estevão do lado direito, mas chegando também pelo lado esquerdo em alguns momentos. Cruzeiro com uma certa dificuldade, principalmente no setor defensivo, né? E aí dava muito espaço. O Palmeiras, com a qualidade que ele tem na frente, foi empilhando oportunidade, empilhando chances. Tanto que o Cássio, para mim, foi, independente do resultado, foi um dos grandes destaques da equipe do Cruzeiro, porque fez ótimas defesas. Senão o placar poderia até ter sido diferente. A gente está vendo aí uma das poucas finalizações do Cruzeiro. Mas realmente, no meu entendimento, eu acho que o Palmeiras vence, e até porque buscou mais o ataque, propôs mais o jogo e realmente conseguiu as finalizações para conseguir vencer o jogo, né? Ale Losetti, o que o Cássio pegou, amigo, estamos vendo, não está escrito no gibi. Olá. Tudo bem, amigo? Abraço ao Troca. Principalmente no primeiro tempo, aquela defesa que a gente viu ali, a queima-roupa do Estevão, né? O cruzamento e o chute do Estevão. Foi muito impressionante, assim como foi impressionante. Esse é o gol do Cruzeiro, né? Marlon para o Matheus Pereira. Tacada de sinuca, como você muito bem narrou. Muita categoria no chute. Gol que se origina de um passe errado do Aníbal para o Giai. Os dois sairiam minutos depois. O Abel ficou irritado. Mas eu dizia que eu fiquei impressionado como o Cruzeiro se defendeu mal. Defendeu mal a área, defendeu mal o acesso do Palmeiras à área, a bola cruzando, chegando muito facilmente aos atacantes do Palmeiras, sem que os defensores do Cruzeiro sequer tocassem na bola ou dividissem a bola. Muito diferente, por exemplo, do Palmeiras, que fez um jogo muito longe da perfeição, muito longe. Cometeu também erros, mas sempre tinha os seus zagueiros competindo e se recuperando para bloquear uma finalização, para atrapalhar um chute, menos no lance do gol do Matheus Pereira. Logo depois, o Abel fez 3 mudanças e aí os bancos começaram a fazer diferença.
diferença. Entraram no Palmeiras jogadores muito mais prontos, bem formados, já com capacidade de decidir um jogo ou de virar um jogo, como o Maurício, que fez o gol na jogada do Richard Rios. O Palmeiras começou a atacar com os dois laterais, o Mike e o Vanderlan, depois o Caio Paulista, com um trio de meio campo que tinha Richard Rios, Veiga e Maurício, mais os dois atacantes, Estevão e Lopes. Era muita gente chegando. O Palmeiras retomou o controle e o Cruzeiro não foi capaz de sair, não é nem de uma pressão, mas do domínio, da posse de bola. Ficou um Cruzeiro muito espaçado no final, tentando atacar com alguns jogadores, defendendo com outros, sem meio campo, e o Palmeiras chegando, mas finalizando mal, concluindo mal as jogadas até o lance que determina qual é a prateleira de cada jogador, Guga. Um lance em que um garotinho de 17 anos vai pegar a bola, vai dar um beijinho, como você antecipou, e vai dar um chute magistral no ângulo, manter o Palmeiras vivo nessa disputa. Não foi um jogo bem disputado, mas foi um jogo muito emocionante, com muitas possibilidades, aberto, e que o Palmeiras, acho que até pela pressão externa, do senso de urgência e de um ambiente estranho, sem torcida, errou muito, mas saiu vitorioso com mais esse golaço, para mim, do craque do campeonato. Esse é o detalhe, o beijo na bola, a conversa com a menina, com toda intimidade. E que batida. Olha a alavanca, amigos do Troca, que ele faz. Até perguntei para o Fábio Júnior se o Cássio demorou para reagir, apesar do ótimo jogo que o Cássio fez. Fábio Júnior entendeu que não, que foi muito mais mérito do garoto Estevão. Por outro ângulo, na Golcan, a câmera de dentro do gol, nem jogando a luva, viu? 2 para o Palmeiras, placar final, 1 para o Cruzeiro. E aí, num campeonato de Gerson, Savarino, Luiz Henrique, é ou não é para vocês o craque do campeonato? Diniz, bom programa. Valeu, Guga. Muito obrigado. Para mim, é o craque do campeonato. Estevão é o craque do campeonato. E para você, Mansur? Eu tô consultando aqui, tentando consultar, não sei se eu vou conseguir fazer isso. Universitário? Não, quantos jogos ele fez. Porque ele teve um período de lesão, né? Teve. Quer que ligue para alguém, para seu pai, para sua mãe, para te ajudar? Infelizmente. Vamos lá. Ele tem que ser, então... Para você, Alex, ele tem... quem é o melhor jogador Revelação, pode ser artilheiro. Revelação não há dúvida de que ele será, né? Ele é o craque do campeonato, ele fez 30 jogos. 30 fez jogos suficientes para... ser. O período de lesão foi menor do que eu imaginava. Ele é porque o artilheiro, 31, né? Eu pensava nele, tinha o Luiz Henrique, que acho que era um grande candidato também, mas acho que o Estevão... O impacto dele no time do Palmeiras é um negócio de louco, cara. Vice-artilheiro do campeonato. Falei artilheiro, que o Yuri Alberto ultrapassou, o Alejandro também. Surgindo algo dos super diferentes aí, né, cara? Espetacular esse moleque, a batida na bola é linda, né? Ele faz um gol. A gente tem uma imagem também do Rony no banco de reservas. Ele não desceu para o vestiário, né? Ele não desceu para o vestiário no intervalo, ficou sentado ali no banco, meio sozinho, meio cabisbaixo. Tá dando a impressão de que o ciclo do Rony, assim como do Dudu, né? Aliás, o Abel na coletiva não garante. Não garante. A pergunta é feita e direcionada sobre o futuro dos dois. Ele diz que tem um planejamento pronto, os jogadores têm contrato, não saem se não quiserem, mas também não disse que faço questão de ficar com eles. Não foi essa a resposta. Há um rumor grande de Dudu no Cruzeiro, né? Para a próxima temporada de novo, né? Então, como Cruzeiro é que é, Eugênio, agora? Cruzeiro já falou do Rony também, né? Já saiu também. Notícia, vamos dizer, falando isso. E o Abel Ferreira fala sobre a vitória do Palmeiras em Belo Horizonte. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. No último jogo do Palmeiras no Allianz Parque contra o Botafogo, infelizmente vimos muitas cenas de torcedores do Palmeiras se confrontando dentro do estádio, algumas cenas de violência. O que esperar do ambiente para essa última rodada contra o Fluminense, onde o título é muito difícil para o Palmeiras? E uma segunda pergunta também com relação ao planejamento. Você falou na última entrevista coletiva que o planejamento para 2025 já estava bem encaminhado. Hoje, a não entrada de Dudu e Rony, as não entradas, né, de Dudu e Rony, significam um possível fim de ciclo desses atletas, ou você conta com eles para o próximo ano? Boa noite. Houve confrontos com os nossos torcedores. Lamento. Eu acho que ainda hoje é uma tristeza ver este estádio vazio. Acho que fica bem visível a falência da sociedade, a falência da harmonia,
mas isso é algo que são questões políticas. É triste num jogo importantíssimo como era hoje, quer para o Palmeiras, quer para o Botafogo, o jogo ser à porta fechada. O que tu me estás a dizer eu não sabia, mas lamento também, se isso aconteceu dentro do nosso estádio, lamento. O futebol ou deve ser, ou devia ser, um espaço onde as pessoas levam as suas famílias, onde vão curtir, onde se vão divertir, onde vão puxar pela sua equipa, cada um a torcer pelos seus. Mas isso tem a ver, como te disse, com a falência daquilo que são os valores da sociedade, o que é mais importante, o que é que é mais ou menos importante. Já disse que o futebol, sim, é a coisa mais importante das menos importantes, mas se isso aconteceu, lamento muito. Estamos em pleno século XXI, é triste quando se tem que fechar estádios para não haver torcidas, é triste quando só há torcida única, mas enfim, acredito que com os anos isto vai mudar. Na Europa também foi assim, há muito que isso foi abolido, mas como disse, acho que em relação a isso, para voltar a resumir, é a falência daquilo que são os valores da sociedade, quando tu não sabes viver em sociedade, quando não estás em harmonia, quando tu não respeitas o próximo, porque se o adversário nos ganhou, porque foi mais feliz, porque foi mais eficaz, porque nós tivemos 4 oportunidades antes do nosso adversário chutar uma única vez à baliza e nós não conseguimos fazer. Temos que aceitar que a eficácia do jogo também conta, não é preciso chutar muitas vezes. Há equipas, como te disse, chutam 2 vezes, fazem um golo, chutam 3, fazem golos e ganham. Isto tem tudo a ver com aquilo que é a eficácia. Mas lamento profundamente se isso aconteceu, e tudo o que seja ações de violência, sou redondamente contra tudo o que seja discriminação, violência. Não devia ser assim, mas como te disse, isso acaba por ser a falência daquilo que é vivermos em sociedade, em respeitar o próximo, sem ter que o ofender, ou porque ele tem mais, ou porque o clube ganhou. Enfim, mas tem a ver com coisas que eu já falei e acredito que com o tempo, com a educação, isso vai melhorar. Em relação ao resto, sim, o planeamento está feito e vocês no devido tempo irão saber. Há jogadores, todos eles têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser. Tanto seja qualquer dos jogadores que vocês falam, mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, falar da nossa qualidade, falar daquilo que é a nossa resiliência e da qualidade de jogo que foi hoje, e na minha opinião da qualidade de jogo que tivemos até o momento em que o Rocha foi expulso. Mas enfim, estamos com uma série 15 jogos onde perdemos 2 e vamos lutar até o fim, mas sabendo que acho que já está praticamente definido o que vai acontecer. Botafogo joga em casa e vocês conhecem o futebol brasileiro melhor que eu. Nós vamos procurar fazer aquilo que nos compete, e se temos que nos queixar de alguém é de nós, porque no jogo que tivemos em casa todos não fomos competentes o suficiente para daquelas 4 ou 5 oportunidades que tivemos primeiro com o nosso adversário e não consegui fazer uma, e na primeira vez que o nosso adversário fez golo. Aliás, foram 3 golos de bola parada, escanteio, tiro de meta e outro escanteio. Abel. Tá aí, Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. Antes ouvimos Arthur Jorge, o treinador do Botafogo, o treinador campeão da Libertadores. Agora, só para vocês entenderam, se é que entenderam como eu, nessa última questão, o Abel respondendo, né, a um repórter sobre o que vai ser a última rodada e sobre o planejamento para o ano que vem, ele diz de maneira irônica, e pelo menos é o que eu entendi da resposta, quando ele diz assim sobre a última rodada, o fato do Botafogo precisar apenas de um empate na última rodada, e eles dizem assim, vocês sabem como é o futebol brasileiro, vocês conhecem melhor do que eu. Dá a impressão, pelo menos a mim, deu a impressão dele dizendo que o São Paulo talvez não se esforce muito para vencer o Botafogo ou tirar pontos do Botafogo. Tirar pontos não serve, né? São Paulo precisa vencer o Botafogo para dar o título para o rival Palmeiras, né? Eu entendi assim. E você, Mansur? Olha, para mim só ficou uma frase solta e mal explicada. Eu espero que ele não tenha se referido a isso. Porque eu acho que por vezes... Aliás, acho que no pré-jogo, e pelo amor de Deus, eu não quero ser mal entendido,
eu acho que eu não tenho aqui, eu tenho direito de dar a minha opinião, eu não tenho direito de dizer como os outros devem trabalhar. Enfim, não tenho esse direito. Eu, pessoalmente, não gostaria sequer de conversar sobre essa hipótese. Porque isso é a deformação completa dos mais básicos valores do esporte. Eu parto do princípio de que nenhum profissional vai fazer isso. E eu não posso levantar essa suspeita se eu não tiver nenhum indício sequer de que isso vai acontecer. É a mesma coisa que eu olhar para um árbitro de futebol entrando em campo e conversar com outro. Será que ele se vendeu? Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nenhum indício disso. Eu não tenho esse direito. Então, para mim, eu parto do princípio de que é um jogo de futebol com um time com muito mais a jogar do que o outro. E essa partida vai ser disputada. Se emergir algo fora dos padrões, aí a gente passa a comentar. Se houve, da parte do Abel, alguma tentativa de deixar esse tipo de questão jogada no ar, mesmo que na entrelinha, ele estraga uma entrevista que ia magnificamente bem até ali, porque ele fala sobre questões de educação, sobre o estádio vazio, que foi uma cena muito triste que a gente viu em Belo Horizonte, sobre questões de combate à violência, sobre questões de resolver esses problemas estruturais do Brasil em relação ao comportamento do torcedor através da educação. Tudo isso foram ótimas mensagens. Se ele resolveu jogar no ar isso aí, eu acho que ele estraga essa entrevista toda. Espero que não tenha sido isso, não tenho essa capacidade de captar o que ele quis dizer. E acho que precisam ser respeitados todos os profissionais que vão ao campo no domingo, inclusive os do São Paulo, que são homens, são chefes de família, pessoas de caráter, profissionais que, em respeito à profissão, eu tenho absoluta certeza que vão se comportar como tem que se comportar. E a gente precisa entender também que tem muito mais a jogar de um lado do que de outro. A questão motivacional ela é fundamental para a última rodada. O São Paulo vai sem grandes ambições, ou praticamente nenhuma ambição no campeonato, porque já conquistou o máximo que poderia até aqui, que é a vaga na fase de grupos da Libertadores. Não pode conquistar nada além disso. Mas a prática nos mostra ao longo dos anos que muitas vezes não há grande esforço de um time premiar um grande rival com uma vitória para dar esse rival um título, por exemplo. A gente lembra, o exemplo que me vem mais claro na cabeça é aquele Flamengo e Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2009. É uma absoluta vergonha. Assim, em que quem foi a campo, o Grêmio sequer coloca titulares, dispensa titulares, coloca reservas em campo. Só para deixar claro, para mim quem foi, eu não tenho nenhum indício de que quem entrou em campo não tentou ganhar o jogo. Não, isso agora, não. Institucionalmente, o comportamento do clube em relação àquele jogo é um absoluto desrespeito aos mínimos valores esportivos. Quando você praticamente induz uma situação em que o clube institucionalmente cria uma situação em que torna mais difícil que ele próprio ganhe uma partida de futebol. Ele se prepara para um jogo totalmente diferente do que ele se preparou nas outras 37 rodadas do campeonato. Isso é uma deformação do mínimo valor esportivo. As pessoas devem respeito ao campeonato, ao público, a uma competição que tem 38 rodadas, começa na primeira e termina na 38ª. O que a gente viu em 2009, ali a gente pode dizer, o comportamento não dos profissionais, que foram a campo, os que o clube decidiu mandar a campo, foram fazer o melhor que eles podiam, que era muito menos do que, em tese, poderiam os principais jogadores do Grêmio naquela altura. O comportamento institucional do clube, ali sim, para mim, é vergonhoso. Isso, eu não gosto do uso dessa palavra em futebol, aquilo é um vexame. Eu não consigo qualificar como vexame o sujeito ir a campo, tentar o seu melhor, perder de 7-0. Para mim, é do esporte. Se um comportamento como esse, que desvirtua uma competição, é um vexame. Você quer saber a opinião do Alex? Porque o Alex esteve em campo, sabe como funciona a pressão da própria torcida para entregar o jogo para o adversário, né? Não que os jogadores façam isso, mas há uma pressão da torcida com a diretoria, para que o elenco não se esforce ao máximo, para não dar um título ao rival. Por exemplo, houve uma campanha da torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo hoje, para que o Flamengo não vencesse o jogo contra o Criciúma para prejudicar o Fluminense e ajudar no rebaixamento do Fluminense. Mas o Flamengo foi lá, venceu o jogo. Um ótimo exemplo de comportamento. Exato. A gente vai ao intervalo e o Alex, na volta, prometo, vai falar sobre isso. É rapidinho o intervalo, a gente volta já. Parceiro, quem são as... Rua do Esporte. Mas o Jiu-Jitsu falando. Foi de que é algo lá que é dívida.
Meia-noite e 26, estamos de volta com o Troca de Passes e como promessa aqui é dívida, prometi que o Alex ia falar sobre o assunto, porque a gente sabe como funciona o futebol brasileiro e essa questão da rivalidade, que é algo latente e que todo clube passa em algum momento, né? Eu lembro o quanto o Grafite, por exemplo, foi xingado pela torcida do São Paulo quando marcou aquele gol contra o Juventus no Campeonato Paulista, que livrou o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians seria rebaixado se o São Paulo não tivesse vencido o Juventus naquela partida. E com um gol do Grafite, o São Paulo venceu o Juventus e livrou o Corinthians de um rebaixamento no Campeonato Estadual. Né? Então, a rivalidade é muito forte aqui no Brasil e às vezes fala por si só, né, Alex? E acaba natural. Nenhum resultado ele vai e nem pode passar por cima de princípios e valores, cara. Isso daí é de cada um. Você que escolha praticamente a pressão que você quer receber, né? Isso é de cada entidade, daquele que está dirigindo esse time, essa equipe nesse momento, mas a pressão externa, ela acontece, juros de morte, uns negócios assim que às vezes você duvida, fala, não é possível, cara, chegar num ponto desse jeito, porque profissionais entrarem para perder um jogo, cara, assim, eu de coração, cara, eu nunca vi. Fala que nunca aconteceu no futebol, lógico, a gente já ouve histórias e tudo aí. Eu não presenciei estando, né? Que você pode, naturalmente, em algum momento... Quem que vai querer ajudar o rival? Ninguém quer ajudar o rival. Entre as rivalidades, você torce contra. Ainda mais quando a sua vitória não leva o seu próprio clube a nada além do que você já tem. Só que no Brasil também tem uma situação que acho que tudo faz sentido a partir do momento que você encontra um culpado, né, cara? Assim, né? Quem que é? É só isso para fazer sentido. Então, eu não conquistei os pontos necessários e agora, de repente, na última rodada, pode ser que o culpado pelo título do Botafogo é o São Paulo. Isso aí, na verdade, não existe. Onde o São Paulo, desde o ano passado, não faz uma campanha boa fora de casa de maneira nenhuma. Mas é óbvio que daí depende do que vai acontecer. De que maneira que você vai lidar com esse momento, né? Você ir lá e perder um jogo ou não ganhar, tudo bem, você pode ler. Agora, essa questão de você não levar ninguém, é lógico que daí você vai escolher algo que vem pra cima de você. Sabe qual é? Vou te dizer aqui, vou antecipar, não sei se vai acontecer, não tenho nenhuma informação nem nada disso. Sabe como a desculpa pronta para, por exemplo, não fazer um jogo à vera contra o Botafogo? Antecipar as férias dos jogadores, né? Pensando, vai falar, tem um calendário difícil para a próxima temporada, o Campeonato Paulista vai começar mais cedo, então o São Paulo decide institucionalmente dar férias mais cedo aos seus principais jogadores para de repente voltar mais cedo lá. Não vai conseguir explicar melhor. E justificar, né? Vai arrumar um problema realmente ainda maior. Já houve aqui no Brasil algo assim. Isso a gente fala pelo julgamento dos outros, então aí a escolha realmente ela é de cada um, mas de verdade, eu nunca vi isso. De derrubar treinador e de o cara ir pro jogo e falar, não, eu vou perder, eu vou fazer gol contra. Aí realmente é um absurdo, o julgamento ele vai vir de acordo com a sua atitude dentro de campo, né? Lembrando que o Palmeiras também enfrenta um rival, né, do Botafogo, o Fluminense. A diferença é que o Fluminense pode precisar de pontos na última rodada, dependendo do que vai acontecer amanhã. Né? Porque a tabela diz o seguinte, amanhã o Fluminense pode se livrar matematicamente do rebaixamento. Para isso, ele precisa vencer o seu jogo contra o Cuiabá, certo? Estou até abrindo aqui para não falar nenhuma bobagem. Se ele vencer o seu jogo contra o Cuiabá amanhã, ele vai a 43 pontos e vai precisar que o Atlético Paranaense pelo menos empate com o Bragantino. Se o Atlético Paranaense em casa empatar ou vencer o Bragantino e o Fluminense vencer o Cuiabá, acabou. O Fluminense está livre do rebaixamento e não precisa de nada na última rodada. O Palmeiras, por sua vez, fez a sua parte hoje diante do Cruzeiro. A gente já mostrou a entrevista do Abel Ferreira falando sobre esse jogo. Bom, rapaziada, vocês viram um corte do programa Troca de Passe. Cara, falou-se muito desse jogo do Palmeiras e Cruzeiro. Cara, a verdade é que o Palmeiras amassou o Cruzeiro, só que a gente tem pecado muito nas finalizações, né? Tem pecado muito mesmo. Então a gente teve aproximadamente aí 29 finalizações para 2 gols, né? E um gol de bola parada, né? Temos que falar que o Estevão é totalmente diferenciado, rapaziada. E infelizmente ele já está vendido, né? A gente tem que aproveitar ele até o meio do ano que vem, até o meio de meados de 2025. Mas ele, cara, sinceramente,
Concordo com eles ali. Ele é o craque do campeonato. É a revelação do campeonato. E se Deus quiser, vai ser o artilheiro do campeonato. Bom, a gente não, cara, não tem como. Moleque joga muita bola. Só que qual que é o problema? O Palmeiras vive uma Estevão pendência. Dependência do Estevão. Então, rapaziada, quando ele ficou machucado, ficou muito ruim. E se o Estevão, por acaso, também um jogo, não conseguir fazer jogadas individuais que possam mudar o jogo igual ele fez hoje, cara, ele é muito cobrado. Então, cara, a gente tem que lembrar que ele é muito novo, ele tá amadurecendo. Cara, vai seguir do jeito que ele joga hoje, vai ser, com certeza, vai chegar a bola de ouro, vai ser o melhor do mundo. Mas, cara, a gente também tem que ter paciência. Então, a verdade é que o Palmeiras vem pecando nas finalizações. A Leila não acertou nas contratações. Então, eu acho que é uma somatória de coisas que a gente chega, né, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, com possibilidade sim de ser campeão, mas tendo que secar o Botafogo e pedir que o São Paulo venha ganhar o Botafogo, rapaziada. Vamos ser sinceros, hein? Possibilidade bem pequena que o São Paulo venha entrar em campo, vá pro Rio de Janeiro com vontade de vencer. Cara, muito difícil. É porque eles já estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. E eles vencendo, né, Botafogo, eles podem dar o título pra gente. Então, sinceramente, eu acho complicada essa combinação aí. Mas fato é que nós vencemos bem, né? Amassamos o Cruzeiro, tivemos muita emoção porque foi mais no finalzinho, mas seguimos vivos no campeonato. E aí, cara, vamos depender da última rodada. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que você achou desse jogo e a sua expectativa aí. O que você acha? Você acha que o São Paulo vai ganhar do Botafogo? Será que o São Paulo vai querer ajudar o Verdão? Bota isso aí nos comentários, rapaziada. Sem mais delongas, rapaziada, é o que a gente tem para hoje, tá? Mais tarde a gente vem trazendo mais cortes do nosso Verdão. Dá aquela moral pro canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o seu like. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.